Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, para o nosso estudo minucioso da Palavra de Deus. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia. Se você é novo nesse canal, nós estamos com o propósito de estudar a Bíblia. Então nós estamos desde o ano passado, então nós estamos lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo e livro por livro. Então, eu convido você para que você venha junto, nós estamos em sequência. Então, isso é muito bom porque a gente tem um melhor aproveitamento da leitura e compreensão, do que Deus está passando conosco, passando para nós através dessas palavras que Ele deixou escritas. É o que eu sempre falo, tudo que está na Bíblia é para nossa edificação espiritual. Não tem uma palavra que não seja para nossa edificação. Nosso Deus nos ensina muito através da palavra dele, a nós andarmos, como nós devemos proceder, como nós devemos, obedecer ele, porque ele tem, não é só você falar assim, eu sou evangélico, eu sou cristão, e não conhecer, as leis, os mandamentos, os decretos, porque muitas vezes nós erramos, nós pecamos por não conhecer, a palavra dele. E aquele que se diz cristão e não conhece a palavra de Deus na sua íntegra, não é um cristão. Ele não reconhece como cristão. Então, se nós amamos a Deus, se nós o adoramos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, é dever nós conhecer o nosso Deus, a quem nós professamos, a quem nós temos fé, não é mesmo? Para você ter fé em alguém, você tem que conhecer, aquela pessoa. E assim é a mesma coisa para com Deus. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia, se você nesse momento não tem uma Bíblia ao lado, mas que você observa, que você ouve, as palavras. Eu tô com os cachorrinhos aqui, qualquer coisinha eles latem, mas quero pedir desculpa para os irmãos e a gente vai continuar esse trabalho, ok? Então, nós vamos ler hoje em 2 Samuel, capítulo 13, que nos diz: Depois aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma bela irmã, cujo nome era Tamar, e Amnon, filho de Davi, se apaixonou por ela. E Amnon sofria muito, quase adoecendo por Tamar, sua irmã, pois era virgem, e a Amnon parecia impossível fazer coisa alguma com ela. Mas Amnon tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele lhe disse: Por que tu emagreces assim cada dia, ó filho do rei? Não me dirás a mim? E Amnon lhe disse: Eu amo Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão. Então Jonadab lhe disse: Deita em tua cama e finge que estás doente, e quando teu pai te vier, diz-lhe: Peço que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida para que eu veja e coma de sua mão. Olha a astúcia, desse Absalão, ele é muito inteligente, ele era muito astucioso. Olha o conselho que ele dá, a Amnon: finge que está doente e pede para o seu pai mandar Tamar vir cuidar de você. Olha, quando a gente para, para pensar assim, fala, nossa, porque ele era príncipe, E sendo que naquela época as filhas de um rei também era princesa. Como que vai mandar uma princesa, cuidar de um príncipe? Mas, olha só, vamos continuar a história. Amnon se deitou, se fingiu de doente e o rei veio vê-lo. Amnon disse ao rei: Eu te peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos para que eu coma de sua mão.
Esquisito esse pedido de Amon, né? Preparar o bolo. Aos olhos dele, ele queria ver ela preparando o bolo. É uma coisa assim que meio esquisitão, né? Aí Davi já poderia ter falado: esse meu filho tá com segundas intenções com a Tamar. Mas olha só, então Davi mandou Tamar a casa para dizer: eu te peço, vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E Tamar foi a... Olha só, ela foi e fez o que ele pediu. E tomou a panela e os tirou diante dele, mas ele não quis comer. E Amon disse: saiam todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Porque ele era um príncipe, então ele tinha, né, muitos servos ali do lado dele. E a Tamar foi lá, né, fez o bolo como ele quis, né, na frente dele: ô meu irmão, eu fiz o bolo, coma agora. Talvez ela ficou, né, implorando para ele: agora coma. Não, coma esse bolo, você vai se fortalecer. Você pediu para papai mandar eu aqui, eu vim. Aí, olha só. Então Amon disse a Tamar: traze a comida à câmara interna para que eu coma de tuas mãos. Olha a maldade que Amon estava fazendo com Tamar. Em vez de ele namorar ela, ele estava, né, induzindo ela a algo ruim. Porque ele poderia ter falado com ela: olha, eu gosto de você, eu estou apaixonado por você, você quer namorar comigo? Não, mas olha só o que ele andou aprontando com ela. E Tamar tomou os bolos que fizera e os levou ao seu irmão Amon na câmara interna. E quando ela os trouxe para ele comer, ele a pegou e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Olha só a maldade que ele fez com Tamar. Ele Ela levou a comida para ele estava sozinho, ele estava, né, com os outros, né, com os fiéis deles, vamos ser os serventes dele, né? Ele poderia ter falado: agora vocês montam uma mesa que eu vou comer esse bolo junto com a minha irmã, né? E vocês podem te retirar. Não, manda a Tamar ir para a câmara interna, que lá era só ele e ela ia ficar. Ela prepara a mesa e lá ele convida ela para deitar na cama com ele. Então ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal vileza. Porque eles eram irmãos. Ela tinha, o Davi era para ter, né, noção: olha, o que você está querendo com Tamar? Davi era para ter alertado, né, uma luzinha lá no Davi: olha, Amon, o que você está querendo com a Tamar? Por que é a Tamar que tem que vir fazer o bolo para você? Agora, por que você quer comer o bolo da Tamar, das mãos de Tamar? Você está com segundas intenções para com a Tamar? Davi poderia ter, né, chegado, né, uma prensa nele, porque ele era filho de Davi. Ele era um príncipe. Davi era para ter chegado, mas Davi simplesmente, como diz, ele alimentou esse intuito de Amon. E ela, quando ele veio e falou para ela: deita na cama comigo, olha que humilhação, porque ela era uma princesa. Tantas mulheres no palácio, ele vai, né, querer deitar com a irmã dele. Ele poderia pegar qualquer outra mulher de fora que não fosse parentela. Não, mas ele quer a irmã dele. E ela fala: não faça assim. Porque ela tinha um temor a Deus, né? Ela conhecia, ela sabia que não podia. O irmão não pode ver as partes do corpo da mulher. Os irmãos não podem ver, nem assim como o irmão não pode ver a parte íntima da mãe, do pai, assim também como, né? Você vê que quando
Noé, né, ele, quando ele, quando, né, deu o dilúvio, depois voltou, né, que ele estava deitado e ele se embriagou, um dos filhos dele viu ele nu e comentou com os outros, ao invés do filho dele cobrir ele, não, ficou rindo e comentando para os outros: ah, papai tá nu lá dentro. Aí o Noé, quando voltou a si, ficou sabendo, né, desse relato, e Noé amaldiçoou Cã, né? Foi. Então, isso, por isso, só de olhar, só de Cã ter olhado, né, o, o pai dele pelado, ele foi uma pessoa amaldiçoada pelo resto da vida. E quando uma pessoa é amaldiçoada, a família dela toda, toda aquela geração daquela família, daquele indivíduo é amaldiçoado. E a gente observa que aqui também, né, Anon, além dele estar apaixonado, ele fez uma atrocidade diante de Deus, aos olhos de Deus, né, convidando a irmã dele a deitar com ele. Ela foi uma mulher sábia, ela disse: não, meu irmão. E vamos continuar. Onde eu iria com minha desonra? E tu farias como um dos insensatos em Israel? Eu te peço, fala ao rei, e ele não me negará a ti. Mas ele não a quis obedecer às suas palavras e a forçou e a estuprou. Depois disso, Anon sentiu grande aversão por ela, e maior foi a aversão que sentiu por ela do que a paixão que antes tivera por ela. E Anon lhe disse: levanta e sai. Depois que ele, olha como que Satanás é. Depois, Amon, ele era um homem que estava apaixonado. Ele estava fissurado, né? Fissurado pela Tamar. Aí quando ele obteve ela, quando ele se deitou com ela, ele já não a quis. Tratou ela como se fosse o quê? Um objeto. Agora você sai da minha cama, sai, você vai embora. Ele se irou, sendo que ela tinha advertido ele: não faça tal atrocidade. Se você quiser, se você me querer, peça ao meu pai, porque naquela época a mulher, até quase nos dias de hoje, tem muitos países que são assim, a mulher, ela não tem direito de escolha de com quem ela vai se casar. Quem faz essa escolha é os próprios pais que fazem essa escolha para a mulher, com quem ela vai se casar. Então aqui Tamar, ela estava à mercê, né? Ela estava assim à disposição. Qualquer um que o pai dela arrumasse, ela teria que aceitar, e ela não poderia dizer: não, eu não quero, papai. Ela não poderia dizer isso. Mas qualquer pessoa que o pai dela resolvesse entregar ela, ela teria que aceitar e sem, né, fazer nenhuma objeção. Tanto que ela fala para Amon: me peça ao papai que ele não vai te negar. Mas ele não quis saber disso, ele quis deitar, ele estava tão fissurado, ele estava tão maluco, louco, né, por aquela mulher. Isso é o demônio que faz isso. É o demônio que a pessoa não está, tanto que a gente observa que ele não estava, né, não tinha nenhum sentimento cristão ali. Ele realmente, ele não estava obedecendo às leis de Israel, né, as leis que Deus mandou, né, que o povo de Israel obedecesse. E ele sabia, ele conhecia, eles conheciam a lei. Então Amon pega e manda ela sair. Depois que ele abusou dela, né, que ele estuprou ela. Aqui fala, a Bíblia fala bem claramente. E isso nos chama a atenção. Quantos pastores, né, que não ficam flertando com as irmãs da igreja, com as jovens da igreja? Quantos homens, né, casados, não é só pastor, não, homens casados, que têm família, que têm algum cargo, né, dentro da igreja,
ou talvez nem precisa ter cargo dentro da igreja, talvez ele tem uma condição financeira razoável, né? E ele fica flertando, né, com as jovenzinhas. A Bíblia diz assim que é pecado, né, você adulterar. Então, só de você, no pensamento, né, pensar em alguém com segundas intenções, você está pecando, você está adulterando. Agora, imagina você praticar o ato em si. Tudo é pecado desde o olhar, tá? Desde que você cobiça a mulher do próximo, como também aconteceu o ato em si. Então, isso nós temos que, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado. É aquilo. Tem até uma musiquinha, né, que é infantil. Cuidado, o olhinho no que vê. Cuidado, o olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Então, o nosso corpo, nós temos que dominar. A nossa mente, nós temos que dominar. Nós temos esse poder. O nosso espírito nos fortalece para que a nossa alma tenha esse poder de controlar o nosso pensamento, o nosso psique, né? O espírito que Deus nos deu, ele tem forças, ele tem capacidade para ensinar a nossa alma a não pecar. Então, o espírito que Deus nos deu, ele que nos protege, ele nos ensina. Agora, tem pessoas que não obedecem, né, à voz do espírito. Essa voz que está em você, fala em você, é o seu espírito, né, é o espírito de Deus, porque o espírito que Deus te deu. Então, esse é o espírito, porque a Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Corpo é essa matéria, é esse que você vê, né? É o físico, né? O corpo é o físico. Agora, a alma, ela é invisível. E o espírito também é invisível. A nossa alma é quando você é o que você pensa, é o que você enxerga, é o que você quer. Isso é a alma. Agora, o espírito é aquilo que te proíbe, é aquilo que te faz você fazer algo de bom. Isso é o espírito. Quando o espírito te induz a você a fazer algo de bom e você faz, isso você está obedecendo, a sua alma está obedecendo o Espírito de Deus que ele te deu. Você está entendendo? Então é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Então, se o corpo peca, a alma peca. Se a alma peca, né? Até o teu espírito peca. Você fala, meu espírito peca? Sim, se você não obedecer. Se você não obedecer a voz de Deus. Aí o teu espírito também peca. Aí é que você tem que, né? Pedir a Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, que o nosso espírito volta para Deus que o deu. Deus vai julgar o que? Nosso espírito ou nossa alma? Deus vai julgar a nossa alma. Ele vai julgar o nosso espírito, que ele vai chegar, por que você não corrigiu a sua alma? A minha alma foi desobediente. Aí você chega para Deus e fala, minha alma foi desobediente. Mas você tinha poder de controlar a sua alma. O nosso espírito tem poder para controlar na nossa alma. Entende? Então nós teremos que pagar, por isso que a Bíblia fala, né, que nós vamos dar conta de tudo de bom e de tudo que ruim que nós praticamos aqui na Terra. Por isso que o ser humano, você pode perceber que o ser humano, ele tem dia, hora, minutos, segundos para ficar aqui nessa Terra. Isso Deus permite a cada uma pessoa. Então, cada ser humano tem um momento de ficar aqui na Terra e tem um momento que ele vai ter. A hora que Deus chama ele, vem cá, chega, não quero mais você aí na Terra, você foi, já deu o que tinha que dar aí na Terra. E nós sabemos que o nosso tempo aqui na Terra, ele é só assim, Deus até estipulou, né, dando, né, orientando nós, olha, vocês têm, o homem pode
Ele não disse que o homem vai viver, ele falou assim, o homem pode viver até 100 anos. A mulher também. O ser humano, a idade dele até 100 anos. Ele pode, não, ele não diz. Cada ser humano vai viver até 100 anos. Porque fica, né, aquilo, se você soubesse que você vai viver até 100 anos, aí você fica 99, 99 5 meses, 99 6 meses, 99 8 meses, 99 10 meses, 99 12 meses. Eu já entrei nos 12 meses. 12 meses e 29 dias. E Deus ainda não te levou. Né? Aí você fica naquela expectativa. Eu mesmo, eu já estou na expectativa a qualquer momento, que eu já estou com 60 anos. Então, se eu viver até 60, 100, que eu creio que eu não chego lá, eu creio que Deus vai me levar antes, então eu estou com 40 anos pela frente. E o que é 40 anos? Principalmente nos dias atuais, eles voam. Parece que foi ontem, que foi dezembro, todo mundo estava, né? Você passeando, eu lembro, eu tenho a memória muito ainda nítida, né? Do ano de dezembro, do mês de dezembro, ainda tem aquela, né? Aqui na minha cidade foi muito enfeitado, foi muito bonito. Então a gente tem aquela memória, parece que foi ontem, né? E é de tantas coisas, mesmo com tantas, né, novidades no dia a dia, a gente ainda tem uma memória nítida. Eu creio que você também tem uma memória muito nítida de dezembro agora. E já passaram o quê? Já estão passando 5 meses atrás. Já foram bastante meses. Talvez você não lembre nem direito do mês de fevereiro, mas o mês de dezembro marcou você. Talvez o mês de dezembro você para pensar, nossa, realmente, o mês de dezembro foi um marco. Talvez o mês de março passou assim voando que você nem lembra o que eu fiz em março. Se você me perguntar, Ana, o que você fez em março? Eu confesso para você que eu tenho que parar, dar uma paradinha e ver o que aconteceu em março. Que eu nem lembro. E eu creio que você também nem lembra o que aconteceu em março, a não ser que foi um marco muito forte na sua vida, né? Então, todas essas coisas nós temos que estar atentas, alertas. Quando eu falo para você, a Bíblia é recheada de exemplos. Então, aqui a gente está vendo que um exemplo, um dos piores exemplos, né, que eles passaram para nós, mas precisava disso? Precisava. Por que Deus, talvez você fala, mas por que Deus coloca nessas coisas na Bíblia? Eu já vi muitas pessoas falando, isso aí não era para Deus colocar na Bíblia. Gente, é assim. É para Deus colocar na Bíblia porque aquele povo, eles tinham as mesmas fraquezas que nós. E Deus abominou esse ato de Anom. Deus abominou. Você vê que o próprio Israel em si abominou. A gente vai continuar essa história aqui que a gente vai contando com vocês. É por isso que eu falo, a Bíblia tem que ser lida capítulo por capítulo, versículo por versículo, para a gente entender ali, tirar, né, o máximo proveito dessa leitura, dessa história, né, para nós nos dias de hoje. Vamos continuar aqui, ó. E ela lhe disse, se me desprezas, então este grande mal é maior do que o outro que me fizeste. Mas ele não quis escutá-la. Mas ele chamou o moço que o servia e disse, põe para fora esta mulher e tranca a porta quando ela sair. Tratou ela como se fosse uma prostituta. Ou pior, talvez a prostituta ele não faria isso. Ele não trataria ela tão mal. Tratou ela pior do que uma prostituta, a irmã dele, uma princesa. Uma princesa, olha o pecado, o horror que ele fez. E quantas pessoas que dentro da igreja, quantos pastores, quantos irmãos de dentro da igreja não estão fazendo isso hoje, na nossa atualidade, com as irmãs da igreja, tratando elas como se elas fossem
uma prostituta. Aqui a gente observa que ele, depois de ter estuprado ela, ele coloca ela para fora, né? Como se ela fosse uma mulher qualquer. Aqui continuamos aqui. Ela tinha uma túnica de diversas cores, porque com esta túnica se vestiam as filhas do rei. Então Tamar pôs cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica de diversas cores que trazia, colocou as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E seu irmão Absalão lhe disse: Anon, teu irmão esteve contigo? Agora, minha irmã, cala-te. Ele é teu irmão. Não te aflijas muito por isso. E Tamar ficou triste em casa de Absalão, teu irmão. Quando o rei ouviu todas essas coisas, se irou muito. E Absalão não falou com Anon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava a Amnon por isso, porque ele violentou a Tamar, sua irmã. Aconteceu depois de 2 anos que se tosqueava as ovelhas de Absalão em Baal-Azor, que está próximo a Efraim. E Absalão convidou todos os filhos do rei. Absalão foi ao rei e disse: Eis que se tosquia em casa do teu servo, eu te peço que o rei e seu servo venham com o teu servo. Mas o rei lhe disse a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos, para não sermos carga para ti. Este insistentemente lhe pediu, mas ele não quis ir, somente o abençoou. Então Absalão lhe disse: Então, pelo menos deixa Anon, meu irmão, ir conosco. E o rei lhe disse: Para que iria ele contigo? Mas Absalão lhe impediu insistentemente, assim ele deixou Anon ir com ele e todos os filhos do rei. E Absalão ordenou ao seu servo o seguinte: Prestai atenção. Quando o coração de Anon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Anon, então matai-o, não temais, porque sou eu quem vos ordenou. Não hesiteis e sede corajosos. Aqui a gente observa que Absalão, ele não foi, aquilo, ele não gostou do que Anon fez com a irmã dele. Eles eram todos irmãos, porque o rei ele tinha muitas mulheres. Eles eram irmãos por parte de pai. Então, naquela época, era normal o homem ter várias mulheres. E cada mulher que o rei tinha, ele tinha filhos. Então, ali era toda uma família. A família de Davi foi uma família muito grande, muito gigantesca. Tanto que Davi, quando Absalão chamou ele, convidou ele para a festa na casa dele, o próprio Davi falou: Não, eu não vou, vai muita gente na sua casa. Que ele convidou toda a casa de Davi, Absalão foi lá convidar o rei para a festa e ele convidou toda a casa de Davi. Aí Davi falou: Não, meu filho, não vai pesar muito para você toda essa família toda, gigantesca na sua casa? Não precisa tudo isso, não. Aí ele falou: Então pede pro Anon também ir lá junto com a gente. Aí tá, o rei pegou, deixou. Aí, só que Absalão, ele tava, ele tinha um ódio, por Anon, porque o Anon, ele estuprou a Tamar. Então ele tinha um ódio, esse cara vai pagar por isso. Porque o que Anon fez foi algo assim imperdoável, principalmente para o povo de Israel, que era um povo, um povo muito cristão. Eles vinham, de uma geração, era muito temente a Deus, porque eles viam com aquela geração dos mandamentos de Deus, das ordenanças. Então estavam muito próximo, de todo o mandamento de Deus. Estava muito próximo, estava bem mais próximo do que nós hoje, Então, se aquela época já era, assim, muito conhecido, imagina nós hoje, que muitas pessoas não conhecem porque não conhecem a Bíblia, não tem
conhecimento da palavra de Deus, se divorciando, né? Hoje a gente vê muito acontecendo nas religiões, nas igrejas, pessoas se divorciando, sendo que o divórcio é abominável aos olhos de Deus. O próprio Jesus, quando indagaram ele, é pecado divorciar, o próprio Jesus falou para eles, por causa da insistência do povo que Israel permitiu, mas não foi assim desde o princípio. Então Deus também não liberou o divórcio. Deus colocou um ênfase aí, né? Olha, Deus ensinou eles como que é. Olha, por causa da rebeldia do povo, Moisés ordenou a carta de divórcio, mas não foi assim desde o início. Então Jesus ele não revogou a lei de Deus, porque ele não tem esse poder para revogar a lei de Deus. Tanto que ele próprio, ele fala, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus ele não revogou nada, como tem muita gente que fica, Jesus veio, revogou. Não, Moisés não revogou nada. Moisés veio para ditar a lei para o povo. E Jesus ele veio para renovar, para lembrar ao povo da lei de Deus. Tá entendendo? Aí existe a diferença, que muitas pessoas se enganam, né? Achando que quantas pessoas que casam 1, 2, 3 vezes porque acha aquele achismo que casar é um adultério. Se você ficar largando, divorciando e casando, divorciando e casando, é adultério. Não é, o pastor, aquele pastor, ele tem outra mulher. Não, mas ele divorciou dela, ele casou com outra. Não. Ele abominou a lei de Deus. Você está entendendo? Ele abominou. Agora você imagina quando você abomina uma lei de Deus. Você passa por cima, achando que você é melhor do que Deus. Porque quando você não obedece uma lei de Deus, você se acha no papel que você é maior do que Deus. Aí eis o pecado. E por que os casamentos não dão certo? Por causa disso. Porque vai ter briga, vai ter confusão. E Deus quer evitar confusão, quer evitar briga. Porque a briga ela não vem de Deus, ela vem do inimigo. O inimigo que apronta tudo isso. E aqui a gente observa que Absalão, ele ficou com aquilo na mente dele, no coração dele, né? Que Amon fez com Tamar. Ele falou, não, isso não pode. Meu pai perdoou, mas eu não vou perdoar. Eu vou corrigir esse erro. E Absalão vai, né, e fala para os servos dele, olha, quando Amon tiver embriagado do vinho, então vocês matam o Anon, pelo que ele fez. Meu pai foi, né, inércia nesse caso, mas vocês vão matar ele. E os servos de Absalão fizeram a Anon como Absalão lhe ordenara. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu muro e fugiram. Enquanto eles ainda estavam a caminho, chegou um boato a Davi que Absalão tinha matado todos os filhos do rei, que nenhum deles restara. Olha o que uma má notícia pode acontecer. Matou só Absalão, só Amon. Absalão matou só Amon. E todos os filhos, os outros fugiram, né? Que não tinha mais clima para festa ali, né? Você tem que concordar comigo que quando há uma morte numa festa, não tem mais clima, a festa acaba. Então ali não tinha mais clima para festa. Então cada um deles montaram nas suas mulas, nos seus cavalos e foram embora. Aí um bonitinho foi lá e falou para Davi, olha, Absalão matou todos os seus filhos. E o rei se levantou, rasgou suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos rasgaram suas vestes. Então Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, falou e lhe disse, meu senhor, não digas que mataram todos os jovens filhos do rei, porque somente Anon morreu, porque Absalão tinha decidido isso,
desde o dia em que este violentou sua irmã Tamar. Então, veio, né, dar uma boa notícia para Davi. Não, Davi, não mataram. Porque Davi já tinha, né? Ele, aqui fala que ele já tinha, né, rasgado as vestes deles e estava pranteando, né? A dor que ele estava sentindo, né? Por todos os seus filhos. E agora, meu senhor, o rei, não dês atenção ao boato que diz que todos os filhos do rei morreram, porque só Anom morreu. Entre mentes, Absalão fugiu, e o guarda elevou os olhos e viu que muitos homens vinham pelo caminho por detrás dele, ao lado do monte. E Jonadab disse ao rei: Eis que os filhos do rei vêm, conforme teu servo disse. E assim aconteceu. Quando ele acabou de falar, os filhos do rei chegaram, e eles levantaram a sua voz e choraram. E o rei também, e todos os servos choraram muito. E Absalão fugiu e foi ter com Tamai, filho de Amiú, rei de Jesur. E Davi pranteou o seu filho durante todo o tempo. Absalão fugiu e foi para Jesur e ficou lá durante 3 anos. E o rei Davi sentiu muita saudade de Absalão, pois já tinha consolado pela morte de Anom. Olha só, a gente viu pela história que nós estamos estudando, pela história de Davi que nós estamos estudando, que Davi ele procedeu muito mal aos olhos de Deus. Davi ele era como os filhos dele também, ele não podia nem, né, tá dizendo pro filho o que é certo e o que é errado, porque ele deu também esse, como fala, esse testemunho para os filhos dele, né? Principalmente quando ele tomou, né, a Betseba, né, de Urias, né, o servo dele, do servo dele. Então, tudo que ele estava colhendo, ele plantou. O próprio Deus falou para Davi: a espada nunca vai se apartar da sua casa. A espada nunca vai, falou para Davi isso. Olha o perigo da gente não obedecer a voz de Deus. Às vezes você está descumprindo um mandamento de Deus. E por causa disso, há maligno na sua vida. Na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida social, tá? Há um maligno ali, onde você tem que fazer, né, uma quebra, né, de maldição pelo que aconteceu. Nós sabemos que Davi aqui, ele teve, né, tudo o que aconteceu aqui, tudo que veio, simplesmente foi cumprimento da palavra de Deus para com Davi. Porque Davi fez coisas muito horrendas aos olhos de Deus. E Davi, Deus disse para Davi: Davi, você nunca terá paz. A sua casa vai ser sanguinária. A espada sempre estará atravessando vocês, em toda geração. Essa foi a maldição que Deus colocou para Davi. Mas Deus colocou essa maldição porque Davi... Talvez você fale assim: ah, mas Deus não amaldiçoa ninguém. A senhora está errada, pastora, falar isso. Deus não amaldiçoa se a pessoa obedecer os mandamentos dele. Mas desde quando você não cumpre, você não está cumprindo algo que ele impôs para o ser humano, não foi uma coisa assim que ele fala: olha, você obedece, se você obedecer, tudo bem. Se você não obedecer, tudo bem, meu filho, nada de ruim acontecerá com você. Aí eu pergunto para você: então por que ele deu mandamentos? Ele deu leis, ele deu decreto. Você já parou para pensar nisso? Esses dias eu estava assistindo um vídeo de tinha vários ateus e o pastor no meio, né, respondendo, né, as perguntas desses ateus. E cada pergunta assim é bizarra, como que uma pessoa, um ser humano,
tem coragem de questionar a existência de Deus, dizendo que Deus é um Deus mau, ainda querendo se justificar pelos erros dele. Se Deus disse, não faça, é porque não é para a pessoa fazer. Deus é Deus, Ele que manda, Ele que veio trazer para nós leis para que nós possamos obedecer. Não é nós que criamos Deus, foi Deus que nos criou. Você está entendendo? E tem pessoas que ainda têm coragem de duvidar da existência de Deus. Será que não entende, não entra na mente delas que um ser superior as criou? Será que elas se acham tão maior que Deus? Eu me criei, né? Acho que elas pensam assim, eu me criei, eu sou Deus. Você é um semideus. Por que eu falo semideus? Porque Deus ainda te deu, né, para o homem, quando eu falo que é semideus, porque Deus deu para o homem alguns poderes. Poderes sobre todos os animais da terra. Poder para que o homem não precisa depender de um outro homem para viver aqui na terra. Ele deu esse poder, né? Que nós não precisamos ficar à mercê de outrem para viver aqui na terra. Você pode viver independente de outro. Então você não pode ficar amarrado a fulano de tal, eu tenho que ficar amarrado com ciclano porque Deus me conduziu a isso. Não. Deus te deu livre arbítrio. Então ele te deu alguns poderes. Deus te deu alguns. Não foi todos os poderes. Mas ele deu também, né, ordenanças para você obedecer. Então, se você não obedece, tem as consequências. Nós já lemos isso. Se você é uma pessoa assídua desse canal, você sabe muito bem aonde está escrito. Lá em Levítico 26 e Deuteronômio 28, se eu não me engano, que está, né, as leis e as maldições de quem não obedece. Então, o ser humano vai ser maldito? Deus amaldiçoa o homem? Maldiçoa. Lá está escrito com todas as letras. Deus amaldiçoa, sim, porque Deus é quem criou e Deus é quem deu a ordenança para você obedecer. Se você fosse Deus, você seria o quê? Você nunca morreria. Você seria uma pessoa inabalável. Você seria uma pessoa com muitos poderes. Agora imagina se Deus desse poder para o homem. Se Deus deu alguns poderes para o homem já faz tanta atrocidade ruim, um para com o outro. Imagina se Deus desse muito poder para o homem, né? Deus deu poder para o homem, que o homem, ao olhar para o outro, desejar algo de ruim, assim como ele deseja algo de bom, ele também pode desejar algo de ruim para o outro fracassa todo. Fracassa. Então, nós temos que ter entendimento. Nós temos que ser pessoas sábias. Não podemos ignorar a existência de Deus. Não podemos ignorar que Deus, ele amaldiçoa. Sim, ele amaldiçoa, sim. Ele amaldiçoou Davi. Ele amaldiçoou muitos homens, né, que se diziam sacerdotes, profetas. Ele amaldiçoou por desobedecer a palavra dele. Eis a questão. Então, para você, que talvez você está me ouvindo, você fala assim, eu sou ateu, a senhora fica falando abobrinha. Tudo bem, eu estou dizendo abobrinha para você. Mas será que sua vida está
cheio de mar de rosa, do jeito que você está conduzindo, não porque você está conduzindo a sua vida tudo errado, no caminho torto. Eu pergunto para você que é ateu. Você é ateu, tudo bem. Ateu não acredita nem em Deus e nem no diabo. Porque ele é totalmente, né, inverso, né? Ele não acredita em ninguém. Tá, você não acredita em ninguém, você é o seu Deus, né? Você mesmo se consagra um Deus. Agora eu pergunto, por que a sua vida tá, perdão da palavra, uma desgraça total? Você não é o Deus, você não se acha. É isso que eu estava olhando no debate. Pessoas sem nenhum conhecimento, e pior que ateu, ele não tem conhecimento das coisas. Ele é uma pessoa que não estuda as coisas. Ele é uma pessoa totalmente ignorante no sentido do bem e do mal. Ele não tem capacidade para saber discernir o bem e capacidade para discernir o mal. Para ele, tudo é consequência, mas ele não sabe. É consequência, sim. Ele acha que é consequência da vida, mas não é da vida. É consequência dos atos dele. O mal que está com ele, as coisas que não andam, que não fluem, é consequência dos atos dele. Ele não entende, ele não tem uma mente aberta para isso. Ele fica naquele fechado, achando que se existisse Deus, as coisas não seriam ruins. Tá, meu amigo, existe Deus. Só que esse Deus que você acha que não existe é que te criou. E esse Deus que te criou, ele te manda você obedecer, porque ele é Deus. Se você não obedece, sua vida é toda fracassada. Até quando que você vai rejeitar isso? Até quando que você vai parar para pensar? Falar, não, realmente. Se você acha que não existe Deus, por que você tem limite? Deus coloca limite de anos para a vivência aqui na Terra, para o homem. Para o homem, para os animais, para a árvore. Você pode ver que tudo que tem vida. Você acha que uma árvore não tem vida? Você acha que uma florzinha que você pega lá, aquela florzinha que tão pequenininha não tem vida? Ali tem vida. Porque quando você arranca ela da terra, ela morre. Se ela morre, é porque ela tem vida. Porque tinha algo ali, uma energia, né, dando vida para ela. É isso. Terminamos por aqui esse capítulo. Eu sei que estendeu um pouco, mas precisava explicar direitinho para vocês o capítulo, né, 13 de 2 Samuel. Eu agradeço. Até aqui você ficou aqui para ouvir, né, esse estudo. E que Deus continue te abençoando. Se você gostou, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam, né, abrir a mente deles para entender. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.